Olá, olá, senhoras e senhores, aqui é o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo passado, nós vimos que o século XIV foi bem cruel com a humanidade, principalmente na Europa. A Inquisição ainda acontecia, a Grande Fome matou milhões de pessoas e logo em seguida a peste negra se espalhou, a maior pandemia da história. E mais uma vez, milhões de pessoas morreram. E como eu disse nesse mesmo vídeo anterior, mesmo no meio de tantas desgraças, o ser humano continuou agindo como ser humano. E várias guerras aconteciam, mesmo nesse cenário devastado. Mas a guerra mais importante dessa época foi a que ficou conhecida como a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou bem mais do que 100 anos. Essa guerra foi disputada entre a Inglaterra e a França, e como a maioria de todas as guerras que aconteceram na história, essa também foi por causa de poder e de terras. Acontece que aí no meio da França e da Inglaterra existia a rica e importante região de Flandres, que atualmente é a Bélgica. Essa região tinha um comércio muito rico, lá se vendia e comprava de tudo, principalmente lã. O problema é que essa região pertencia à França, mas quem explorava era a Inglaterra. E quando a Inglaterra decidiu que queria de vez tomar as terras de Flandres da França, os dois reis entraram em guerra. Mal sabiam eles que essa guerra se estenderia tanto que 5 gerações de reis passariam pelos tronos de cada reino até que ela chegasse ao fim. Tudo isso começou em 1337, mas antes de sabermos como terminou, vamos conhecer uma importante personagem e a mais famosa, com certeza, de toda essa história. Ela se chama Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu num vilarejo da França, já no século XV, em 1412, onde a guerra ainda permanecia a todo vapor. A Idade Média durou 1000 anos, do século V ao século XV. Esse século XV é o último da Idade Média, mas Idade Média é sinônimo de Idade das Trevas, e se é Idade das Trevas, a Inquisição ainda existia. Prestem atenção, porque esse é um detalhe importante para o decorrer da história. Joana d'Arc, aos 13 anos de idade, era uma garota ruiva, analfabeta, mas lembrando que não saber ler era normal para a época, e ela era muito religiosa. Cresceu numa família relativamente rica e que sempre frequentou a igreja. E foi nessa idade, aos 13 anos, que Joana d'Arc começou a dizer que ouvia vozes. E essas vozes eram divinas, eram vozes de anjos e outros santos católicos, que davam a ela 4 missões ligadas diretamente à Guerra dos 100 Anos. A primeira era acabar com um cerco que a Inglaterra fazia na cidade de Orleans. A segunda era coroar o rei da França. A terceira era expulsar os invasores ingleses de Paris e a quarta era libertar um duque que estava preso pelas forças inglesas. Numa Europa dominada pela Igreja Católica ainda na Idade Média, era muito comum os reis darem ouvidos a esses profetas, entre aspas. Mesmo que fosse uma mera criança analfabeta, ainda mais por ela estar trazendo 4 missões que eram todas ótimas para a França. Os religiosos checaram a virgindade da garota, cena bem lamentável de se imaginar inclusive, e disseram para o rei que a garota era digna de receber aquelas visões e vozes divinas. Foi assim que Joana d'Arc recebeu uma espada e um estandarte do próprio rei e passou a acompanhar vários exércitos pelas guerras dos 100 anos. Ela passou por diversas cidades, sempre saindo vitoriosa, e sua maior importância nessas batalhas
era motivar os guerreiros com palavras de incentivo, fazer aqueles discursos antes das lutas começarem de verdade, para inspirar e tal coisa. E assim, Joana d'Arc acabou com o cerco que a Inglaterra fazia na cidade de Orleans e coroou o próprio rei que tinha aceito ela. Ao completar suas 2 missões, a fama de Joana d'Arc cresceu pela França inteira e até mesmo no reino rival, a Inglaterra. Era difícil achar um camponês que não conhecesse a história da guerreira santa. Joana d'Arc agora rumava para sua 3ª missão, que era libertar Paris, quando foi derrotada. Joana d'Arc não conseguiu libertar Paris, mas saiu viva. 1 ano depois dessa primeira derrota, em 1430, Joana d'Arc, agora já com 18 anos, foi derrotada pela 2ª vez, só que dessa vez ela se deu mal. Como eu disse, Joana d'Arc era famosa, então ela foi capturada e vendida para a Inglaterra. É nesse momento que a Inquisição entra na história. Esse quadro, por exemplo, ilustra um cardeal da igreja interrogando Joana d'Arc na prisão. É válido lembrar que nessa época os impérios e reinos eram divididos e tinham problemas entre si, mas a igreja era uma só para todos eles. Tanto que até mesmo religiosos franceses participaram do julgamento de Joana d'Arc. E sim, a igreja tinha um peso enorme nesses julgamentos da época. E adivinhem, pelo visto a garota só era desejada naquela história enquanto vencia as batalhas, porque no julgamento condenaram ela por 12 motivos diferentes. Entre eles, se vestir como um homem, ou seja, vestir armaduras, e também disseram que as vozes que ela ouvia, na verdade eram vozes do diabo, e por isso ela deveria ser queimada, e foi isso que aconteceu. Aos 19 anos de idade, em 1431, Joana d'Arc foi queimada numa praça pública, enquanto era xingada pelo povo de herege, bruxa, mentirosa e até prostituta por viver no meio dos homens de guerra. E bem, sobre a Guerra dos 100 Anos, que começou em 1337, ela só foi terminar em 1453, 22 anos depois da morte de Joana d'Arc. A França, apesar de tudo, depois de todo esse tempo, conseguiu recuperar todas as suas terras invadidas e expulsar os ingleses. Foram 116 anos no total de guerra. Dezenas de batalhas onde em cada uma delas milhares de soldados terminavam mortos. As baixas eram muitas. Aquilo já estava gerando crises nos 2 reinos por muito tempo, e talvez até foi melhor para os 2 lados assim. Agora sabem a Joana d'Arc? 3 anos depois do fim da Guerra dos 100 Anos, a Igreja Católica voltou atrás na sua decisão e fez dela uma santa, a Santa Joana d'Arc, famosa até hoje. Muita gente diz que a igreja percebeu que estava errada, se corrigiu, etc. Mas sabem qual é a boa da verdade? Joana d'Arc venceu inúmeras batalhas e ficou famosa por isso. Mesmo falhando em completar suas 4 missões, o povo achou muito estranho aquela coisa da heroína virar uma bruxa assim do nada, da noite pro dia. Ou seja, o rei da França não queria que sua vitória fosse atribuída a uma herege. A história fica muito melhor com Joana d'Arc sendo uma santa. E foi por isso que, na época, apenas por isso, que a Igreja Católica transformou Joana d'Arc numa santa. Foi um pedido do rei. Enfim, só mais uma das pequenas, grandes mentiras que contam por aí. Enfim, galera, espero que tenham gostado, e só para finalizar, eu gostaria de convidar quem ainda não conhece a conhecer o novo canal, o Horizonte de Eventos. O YouTube pega muito pesado com esse canal aqui,
por a gente falar sobre esse tipo de assunto. Dos últimos 6 vídeos que eu postei, 3 perderam a monetização. Então eu criei esse novo canal focado em mais ciência e outras curiosidades mais leves. Mas eu tô caprichando lá tanto quanto eu capricho aqui. Valeu então, até a próxima, fui!